Olá, muito bom dia para você. Está no ar mais um Pode Falar. Toda sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, sempre ao vivo, para conversar com você, trazendo assuntos legais, edificantes, que vão mudar a sua vida mesmo. E nessa sexta não é diferente, é nosso episódio de número 5. E nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, que é a Sara Cardoso, ela que é mentora cristã, palestrante e idealizadora do projeto Despertar com Elas. Seja bem-vinda, Sara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Samara. É uma satisfação estar aqui hoje falando sobre algo tão grandioso, né? Que é Deus. E sabendo também a repercussão que tem esse podcast, esse programa maravilhoso de vocês, que vocês estão sempre de parabéns. O grupo, a sua voz sempre está um passo à frente, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje com vocês, levando tudo isso e o pessoal conhecendo um pouquinho mais a Sara, né? Hoje certo. A gente vai falar para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Isso mesmo. Sara, para a gente começar, falei aqui que você é mentora cristã, então as pessoas já entenderam que isso se trata de fé, de Deus, né? Como é que começou esse teu relacionamento com Deus? Assim, como é que foi o teu encontro com Deus? Todo encontro com Deus é algo divino, maravilhoso, né? A gente desde pequeno, né, Samara? Desde pequeno nós somos cristãos, né? A gente sabe que a gente crê em Deus, enfim. Mas chegou um ponto da minha vida em que realmente eu tive um encontro impactante com Deus. Foi quando eu me converti ao Evangelho, né? Cada um tem a sua forma de ter um encontro com Deus. Eu encontrei a Deus de uma forma mais impactante, mais profunda, quando eu me converti ao Evangelho há 28 anos atrás. E isso aconteceu alguma coisa para te levar a isso, assim, para dizer, não, agora é para valer, assim? Sempre tem, né, Samara? A gente sempre chega por algum motivo, né? Existem exceções em que a pessoa, ela chega porque alguém convidou e ela foi impactada, sabe? Mas a gente sempre chega porque a gente está precisando de algo, você precisa algo, você está atrás de alguma coisa, né? Então, você chega e Deus, ele te abraça e toma na vida, né? Maravilhoso. E quando isso aconteceu, você relutou em falar, não, agora eu vou entregar minha vida para Deus? Ou foi logo assim de cara, deu tudo certo, foi embora? Na verdade, o impacto foi de cara, né? Porque quando você sente o poder de Deus na sua vida, você não tem dúvida. Mas a vida cristã é um processo, né? Quando a gente se converte a Deus, por exemplo, no meu caso, Samara, quando eu me converti a Deus, ao Evangelho de Deus, eu achei na hora que estava tudo resolvido, né? Agora pronto, tá tudo resolvido, porque a gente não conhece muito, né? E aí a gente quebra a cara, né? Ver que servir a Deus é um processo de transformação, de mudança de hábitos, um processo de restauração, que Deus, ele faz a sua parte e a gente tem que fazer a da gente. Então, é um caminho em que você percorre e em alguns momentos realmente você pensa até em desistir, né? Porque tem coisas que é mais lenta. O teu relacionamento precisa ser criado com Deus, porque não é só você dizer assim, eu estou frequentando uma igreja. Não, é você realmente ser transformado por Deus, e isso é um processo. E é até nessa área que, mesmo quando Deus caminha contigo, os problemas não vão embora, né? Eles continuam acontecendo na tua vida. É claro que não. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando você está no caminho da fé, parece que tem semanas que parece que tudo acontece, piora, né? Piora. Mas é tão grandioso, por quê? Porque o que é servir a Deus? Não é a certeza de você não ter problemas. Não, você vai ter. Mas é a certeza de você superar esses problemas e você vencer eles. Então, se torna tudo muito mais simples você caminhando na fé. Mas, claro, Samara, você vai enfrentar tudo que todo mundo enfrenta. Mas se torna tudo mais simples. E a gente também se melhora com o tempo, né, Sara? Porque como você disse, agora eu caminho com Deus, mas eu ainda sou eu ainda tenho os meus defeitos, eu ainda tenho os meus problemas, né? Então não é de uma hora para outra que a gente muda, né? Não. E a gente não muda, nunca vai estar pronto, né? 100%, né? Nunca. Até hoje a gente olha para a vida da gente e diz, nossa, Deus, o Senhor precisa trabalhar nesse aspecto na minha vida. É um crescimento, é algo divino mesmo, sabe? É uma relação que você cria de pai e filho, que você diz assim, olha, eu não tô mais sozinha, né? Eu tô enfrentando isso. Pai, eu errei ali, ó. E a gente erra muito. Nós somos seres humanos, né? Cheio de defeitos.
que nós precisamos pedir perdão todos os dias e recomeçar todas as manhãs. Então, o caminho da fé é maravilhoso, mas é um caminho que ele não é fantasioso, né? Ele é um caminho real. Você vai enfrentar muitas coisas, né? E a gente fala assim, as pessoas que se aproximam de Deus acabam tendo muita direção de Deus para as coisas, né? Para tudo. Você vai fazer um negócio, você vai fazer, né? Conversa com Deus, Deus fala com você. E daí, as pessoas que estão de fora, às vezes dizem, tá, mas como que Deus fala? Como é que eu sei que é Deus que fala comigo? Como é que a gente fala com Deus, Sara? É engraçado, é muito particular isso, porque você sabe que é Deus. Você não tem dúvida, você sente que é Deus. Tem pessoas que Deus fala em uma resposta, tá buscando uma resposta ali para um negócio, por exemplo, né? Será que faço, será que não faço? Deus te mostra. E é tão engraçado que quando vem da parte de Deus, você não tem dúvida. Você sente ele falar, uma pessoa te liga e te diz uma simples canção, um hino, uma pregação na igreja. Você vai na igreja, sabe aquele momento que eu acho que muitas pessoas aqui vão se identificar comigo, que você vai pra igreja e você diz, nossa, hoje o pastor falou comigo, sabe? A pregação era pra mim. Parece que foi pra ti, né? Exato. Ele fala a tua vida, ele diz assim, olha isso, e Deus tá te dizendo, olha, segue aqui que é isso que eu quero que você faça. É divino. Então, a gente sente aquela paz quando é de Deus. Sente paz. E outra questão, se não haver paz, não faz. Seja negócio, seja falar alguma coisa, seja resolver um problema, se você não te sentir paz, não vai naquela hora. Espera Deus trabalhar. Tá certo. Sara, e a gente vê assim, né, e experimenta todo dia que a gente é muito bom de obedecer Deus pela metade, assim, né? Deus falou pra mim fazer isso, então, tá, isso eu quero fazer. Mas quando Deus fala pra te fazer um negócio que tu não quer, não, isso eu não quero abrir mão disso. A gente obedecendo Deus pela metade, nós vamos alcançar tudo que Ele tem para nos dar? Claro que não, né? Porque Deus é por completo. E isso é muito presente na nossa vida, sabe, Samara? Na vida do ser humano, por exemplo, existem... eu creio em Deus. Se você pegar aí 900 pessoas e pedir, você crê em Deus... 900 vai crer. Você tem fé, 900 vai ter. Mas tu vai ver que 90% tá quebrado em muitas coisas, não anda, não vai, áreas da vida não vai. Porque o que acontece? Nós somos, nós temos o hábito de querer obedecer tudo que é bom para nós, entende? Quando mexe ali que você tem que dar um passo para trás, daí será que é Deus? Eu vou te dar um exemplo prático. Tá? Prático, que eu acho que é algo que para mim tem muito, muito, muito significado esse assunto dentro da vida cristã. O dízimo. Isso para mim tem um significado tão grande, porque quando eu aprendi que dízimo é um princípio e eu comecei, a nossa família passou a obedecer, nossa vida financeira, sabe? Porque a gente aprendeu, não é porque o pastor, o padre, alguém falou, é porque entrou no nosso coração. E a gente percebe que a pessoa vai para a igreja e quando ela está lá vendo sobre cura, restauração, bênção, prosperidade, é tudo muito bom. Agora, quando você passa a escutar que você precisa ser fiel em algumas coisas, dela pensa, essa parte acho que não é para mim, né? Porque a pessoa, nós temos o costume de selecionar o que é bom, porque nós somos seres humanos, cheios de emoções, né? E a vida cristã é uma vida inteira. E eu digo para ti assim, Samara, que Deus nos ensina. Se Ele realmente tem amor pela nossa vida que Ele tem, Ele vai nos ensinando em todos os aspectos. E eu tive uma experiência há não muito tempo sobre isso, tá? Então, assim, algo que, meu Deus, será que é isso? Sentei, me confrontei, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. E Deus me mostrou, é isso. E eu fiz, sem querer fazer, sabe? Com dor no meu coração e tudo teve um norte certo. Foi maravilhoso. E desde então, Samara, jamais, nunca mais eu vou questionar ou eu vou dizer que, será? Não, Deus falou, obedece. Tá certo. Falando nisso, nessa tua experiência aí, você criou a mentoria cristã, né? O que é essa mentoria cristã, Sara? Então, assim, Samara, muitos anos da minha vida, vocês sabem que é de conhecimento que eu fui por mais de uma década funcionária pública, né? E o meu setor, sou assistente social de formação, e o meu setor é um setor que trabalha muito com problema, né? Sim. E por toda a minha vida, eu procurei algo mais profundo para a minha vida, né? A igreja, todos precisam congregar. A igreja é uma bênção, tu se alimenta, você aprende, você adora o Senhor. É um lugar que não existe como você dizer, eu vou servir a Deus só dentro da minha casa. Acabou. Cada um tem que escolher um lugar onde gosta de estar e tem que estar na presença de Deus.
Mas eu busquei por muito tempo na minha vida algo que fosse um pouco mais profundo, porque nós temos as nossas fragilidades. Eu sou cristã, mas eu sofro, eu sinto dores, eu sinto, muitas vezes fico nervosa com alguém. Ser humano, né? É um ser humano, ponto, né? E hoje a gente tem diversos tipos de terapias à disposição, mas não era nada que eu dizia, eu quero isso, até o dia que eu encontrei a mentoria cristã. Então, em um primeiro momento, eu fui mentoreada. E foi um divisor de águas na minha vida. É totalmente diferente do que tudo que é convencional. Porque eu sempre digo assim, tudo que vem de princípios cristãos não tem margem de erro. Não tem margem de erro, entende? Porque Deus é Deus e acabou, entende? E Deus é tudo que eu acredito. Então, para mim, isso funcionou muito. E foi, assim, um divisor de águas. Eu passei por curas de coisa, de assunto lá do meu passado, que eu nem, se tu me perguntasse assim, Sara, era alguma coisa que te importava? Não, eu nem lembrava. Eu vim rememorar isso durante a mentoria cristã. E depois desse tratamento tão profundo, tão maravilhoso, de mergulhar dentro disso, eu disse, não, eu quero ser mentora. Quero ajudar outros. Eu quero transbordar isso a outras pessoas. Então, é um trabalho que não existe tão próximo daqui. E eu fui buscar formação, fui buscar conhecimento. Eu estou há muitos anos me preparando para este momento, porque o que acontece? Quando você fala em Deus, que você está na presença do Senhor e você vai intervir de alguma forma na vida de alguém, eu sempre digo que quando eu preparo uma ministração, uma pregação, uma palestra, um vídeo ou mesmo um atendimento da mentoria, eu temo e tremo a Deus. Porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Não é algo assim que eu vou lá e aprendo no papel uma receita de bolo e vou sentar contigo, Samara, e vou dizer assim, olha, Samara, tu faz isso. Que vai dar certo. Não. Cada um responde de uma forma. Deus age. Talvez a forma com que Deus agiu na minha vida é diferente do que a forma que Deus vai agir na tua. E a gente precisa ter essa consciência para que realmente exista o resultado na pessoa. A pessoa realmente mude algumas situações da vida. Então, há muitos anos eu venho me preparando. E eu já sou mentora de pessoas há 2 anos. Já sou, mas assim, bem elementarmente, sabe? Porque como eu era funcionária pública, eu só tinha as sextas-feiras para atendimento. Então, eu atendia muito reduzidamente pessoas. E vendo, assim, o resultado, o que me instiga? O que me motiva em um primeiro momento a transformação de vidas? Eu acho que eu nasci para ser um instrumento de Deus nesta questão. Teu propósito. Meu propósito é, claro, auxiliar, ser um canal de Deus para transformações de vidas. E nestes 2 anos, sendo mentora, já atuando nisso, vendo os resultados inacreditáveis que acontecem na vida das pessoas, eu já vinha me preparando mentalmente para uma transição de carreira, né? Então, há cerca de 1 mês, eu pedi a minha exoneração do poder público e ampliei minha agenda e hoje atendo pessoas não só daqui, mas pessoas de vários lugares do Brasil, de forma online. Estou expandindo para grupos e é fantástico, Samara. Eu sempre digo assim, toda pessoa precisava passar por mentoria cristã, porque mentoria cristã é a cura da alma. E quando tu cura a alma, realmente a alma, você vai curar traumas do teu passado, vai curar perdas do teu passado, dores, algumas coisas que você passou, que realmente lá atrás, se você não voltar e não deixar na cruz de Cristo, você não vai conseguir resolver situações presentes da tua vida. Eu parto do princípio que se você não resolver o teu passado, você não tem um futuro, né? E a mentoria não é só esse trabalho dessa condução de cura do passado, mas sim orientação para o futuro, ferramentas, por exemplo. As pessoas não passam por um processo de amnésia. Jamais. Elas vão lembrar. Elas são pessoas que... Nós somos seres compostos de emoção. Então, nós, obrigatoriamente, eu não posso sentar aqui e dizer para ti assim, Samara, eu decidi a partir de hoje, eu não sinto ódio, eu não sinto raiva, eu não sinto dor. Eu não tenho esse poder. Porque as nossas emoções, elas não têm botão de liga e desliga, entende? Qualquer um de nós, seja a pessoa mais próxima de Deus, ela vai
ela vai sentir tudo isso. Mas o que vai mudar tudo é de que forma, com que ferramentas, de que forma que você vai encarar isso e o que vai te servir, não. Então, isso é um divisor de águas. Quando a gente descobre isso, a gente começa a viver uma vida extraordinária, sabe? A gente começa a construir um futuro. Eu sempre digo assim, Samara, eu não tenho a melhor vida do mundo, né? Mas eu tenho a vida que eu sonhei ter. Hoje eu vivo a vida em todos os aspectos da minha vida, no ministério, no trabalho, na profissão, financeiramente, com a minha família, a vida que eu sonhei desde criança. Isso é tudo para mim, isso é tudo que eu queria. E as pessoas podem construir isso, elas têm como construir isso, né? Com uma vida com Deus e curando lá dentro. Né? Sara, você falou que a mentoria trabalha e trabalhou em ti, inclusive, traumas do passado que você nem sabia que tinha, né? Nem sabia que tinha. O que esses traumas, que daqui a pouco as pessoas que estão em casa têm uma área da sua vida que está sempre na mesma, sempre com o mesmo problema, sempre travada, o que isso causa na vida hoje, né? E para o futuro dessas pessoas, esses traumas do passado? Samara, é algo tão engraçado, porque a gente acha que, por exemplo, que a gente perdoa. Tu acha que você disse assim, não quero mais ver, tu perdoa, ou talvez alguma coisa que você passava lá com o pai, com a mãe, ou teve uma má experiência, ou teve uma perda na vida de um familiar, que aquilo ficou, você sofreu muito na época. E assim, mesmo inconscientemente, a gente não entendendo que isso bloqueia algumas áreas da nossa vida. E a gente tem inúmeras experiências disso durante a mentoria cristã. São fatores que geralmente o que está impedindo são fatores que a pessoa, quando ela chega e a gente começa a fazer todo o processo que eu chamo de faxina emocional, ela diz, meu Deus, Sara, quando eu fui escrever isso aqui, e olha que tem bastante gente aí que deve tá assistindo, que são meus mentorandos de fora, inclusive, e eles sabem muito bem do que eu tô falando, eles vão concordar aí. Eu não lembrava disso. Meu Deus, eu fui lembrar agora. E aquilo, quando a gente volta lá atrás e a gente ora, deixa na cruz de Cristo, existe um perdão, porque o que acontece, Samara? O perdão não é sentimento. As pessoas precisam entender isso, a gente não precisa necessariamente sentir perdoar. Perdão é uma decisão. E espiritualmente, quando você decide perdoar, você quebra um elo que te prende a um pecado. E aí sim, muita gente diz para mim assim, Sara, mas olha, eu sinceramente, se você me disser que eu vou ter que perdoar a minha mãe do que ela me fez, eu não consigo. É uma vida que nós não conversamos mais. E eu digo, você não precisa querer perdoar, você precisa decidir perdoar. E se você decidir perdoar e nós voltar lá e nós deixar na cruz de Cristo, você vai permitir Deus trabalhar na tua vida, porque o sentimento, depois que a pessoa decide perdoar, ela vai olhar o que aconteceu com ela, vai se deparar com uma pessoa, por exemplo, que a feriu, que a magoou, e ela vai sentir a mesma coisa, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e ela vai lembrar, não, eu deixei na cruz de Cristo, eu não quero mais isso para minha vida. E esse hábito dela lembrar disso e dela permitir a Deus fazer isso, ela vai esquecendo, ela realmente vai tratando o coração. Né? Então, eu sempre digo, perdão não é sentimento, é decisão. E a gente parte disso. E a gente sabe que se a gente não deixar lá atrás, tem pessoas hoje que não conseguem se relacionar com o esposo, com a esposa, não conseguem sair do chão na vida financeira, porque uma vida inteira, viver uma vida escassa e os pais dizem assim, não, aquilo não é para ti. A gente não consegue, você não pode, a gente não tem condição, aquilo lá não é para você. E as pessoas trazem isso impregnado na vida, então elas não conseguem hoje avançar. Por exemplo, tem pessoas, por isso que eu digo sempre, em palestras, em ministrações, nas mentorias, para pais, cuida o que tu fala pro teu filho. Os pais lançam muita coisa inconscientemente, por exemplo, mas é preguiçoso esse menino, sabe? Olha só, não tem vontade nem levantar e ir pra aula. Gente, a gente pode falar a mesma coisa com o filho de uma forma diferente. Então, isso tudo são detalhes bem pequenininhos que a gente trabalha para que a pessoa mude esse hábito, tenha consciência de que isso realmente está trazendo algo ruim para a vida deles, e a gente cura lá no passado, sabe? Tem mulheres, por exemplo, que elas não conseguem ter uma vida íntima, se relacionar tão bem com o esposo, porque foram muito maltratadas pelo pai. Elas trazem isso, entende? O pai brigou muito com a mãe, viram uma vida muito conflituosa, entende? Então isso, Samara, é algo que precisa ser resolvido. E eu sempre digo assim, a vida
emocional e espiritual é a base de tudo. Porque se você pode ter muita grana, e eu atendo pessoas assim que têm muita grana, mas eles não conseguem dormir, eles não conseguem se relacionar, eles me dizem, Sara, alguma coisa não está certo na minha vida, eu não consigo, não saio do chão. Então, é uma transformação. Sara, nessas mentorias que você faz, qual que é o trauma mais recorrente? Você falou do perdão, né? É a dificuldade das pessoas em perdoar ou tem outra coisa, assim, que você vê? É a dificuldade, porque na verdade, assim, tudo que tu passou, mesmo que seja um bullying na escola, tá? Ah, eu fui gordinha e as pessoas, eu tinha vergonha, não gostava de tirar foto na minha infância. Eu não tenho foto da minha infância. Eu não tenho nada, porque eu não gostava de quem eu era. Então, tudo isso... existe, se você não tiver que perdoar alguém que fazia, você tem que se perdoar a si mesma. Então, sempre passa pelo perdão no final. Não, o perdão é algo fantástico e depois você tem que aprender a lidar com essas situações. Você tem realmente uma assessoria para você poder enfrentar essas situações que você vai enfrentar. Você não vai deixar de ser traída, talvez decepcionada por um amigo, ou talvez ofendida, entende? Você vai viver isso, você vai viver, mas você vai saber lidar com isso. Por isso que eu te digo, eu gosto muito de dizer assim, e é algo que eu tenho como verdade na minha vida. Quem acredita em Deus... acredita no diabo, ponto, acabou. Existe o bem, existe o mal, né? E eu sempre digo o seguinte, que presta bem atenção quem tá aí nos ouvindo. Não me interprete mal, vou ter cuidado em falar isso. Não é que o diabo não queira destruir a vida da gente, ele quer, tá? Mas a maior intenção dele não é destruir a nossa mente. O maior objetivo do mal, do diabo, é ele dominar a nossa mente. Porque se ele dominar a nossa mente, a gente mesmo destrói a vida. Nem precisa dele, né? Por isso que a gente tem que trabalhar a vida. Então, tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar a fé, tem que trabalhar coisas que vão te tirar do chão, entende? Então, assim, ó, o maior objetivo do mal é dominar a mente. Porque se ele dominar a mente, ele não tem trabalho nenhum. Eu mesmo destruo minha vida. Olha só. E tem muitas pessoas que estão por aí destruindo a vida porque não sabem lidar com isso. Porque acham assim, levam no peito e as emoções estão na flor da pele, não tratam as emoções. A gente precisa tratar isso. Precisa tratar. Nós estamos falando aqui de vários assuntos, né? E eu sei que você também trabalha com as mulheres, né, Sara? Você tem um projeto especial, a gente vai falar depois do projeto também. Mas eu queria falar um pouquinho das mulheres agora. Hoje em dia, né, o público feminino alcançou muitas conquistas, as mulheres são super competentes, né? Mas também as mulheres, além das conquistas, eu acho que elas se decepcionaram com muitas coisas, depois de ter alcançado tanta coisa, né? Como é que você vê o público feminino hoje? Como é que estão as mulheres lá no sentimento, né? Samara, hoje o cenário que eu consigo, assim, a leitura que eu tenho da mulher, tá? A mulher, ela precisa ter uma profissão, ela precisa ser bem-sucedida nessa profissão, ela precisa cuidar da sua família, mas ser bem-sucedida na sua profissão. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser empresária, ela tem que ser funcionária pública, ela tem que ser funcionária de uma empresa e ela tem que cuidar bem de tudo que ela faz. Ela precisa, além de tudo isso, sempre estar bela, bonita e ser uma boa amante, porque na cama com o seu marido, tá? Então, a mulher, ela suporta muita coisa. E a dinâmica de vida da mulher é muito diferente da do homem, não desvalorizando o homem, tem um papel fundamental dentro da família. Eu falo isso muito. O homem é um conjunto, porque Deus criou o homem e a mulher não para disputar dentro de casa, mas para ser um time, para jogar junto e para vencer junto. Mas a mulher, Samara, ela leva consigo, sim, muitas responsabilidades e isso tudo abala o emocional, isso tudo fragiliza o emocional da mulher, porque ela precisa ser top de linha em tudo, né? Entende? Porque senão ela vai se sentir desmerecida, ela vai se sentir desvalorizada ou menos que alguém. E hoje também existe algo que também pesa muito na vida emocional da mulher, que é a própria venda de uma forma de uma mulher hoje pelas mídias. Da mulher perfeita, né? Da mulher perfeita de corpo, da mulher perfeita de sorriso, de cabelo, gente, e tem mulheres que não têm acesso a isso e elas se frustram, sabe? Hoje nem tudo que a gente vê na internet é verdadeiro, porque hoje você tem como modificar tudo. E até, inclusive, eu estava falando essa semana com uma mentoranda e eu estava dizendo, gente, eu peguei um site que eu comecei a ver as famosas sem Photoshop e com Photoshop. Credo!
E a gente não tem acesso ao sem Photoshop, geralmente, né? Gente, sabe? Então, assim, é fora do comum. E essa perfeição vendida hoje, que todo mundo tem acesso às redes sociais, é algo que consciente ou inconscientemente, elas vêm abalar a mulher. Com certeza. Porque a mulher quer ser uma mulher bonita, ela quer ter um corpo bonito, ela quer ter um bronze bonito, todas as mulheres querem ter isso. Então, a gente leva algo extremo. Eu digo que a mulher, ela tem que se reinventar a todos os momentos. Por isso, Samara, que eu digo, todas as pessoas precisavam passar pela mentoria cristã. Para se conhecer. Nossa, é uma transformação de vida. Você realmente começa a ver o mundo, as coisas, as situações com outra perspectiva, entende? Com outra... Vai, mas diferente. A gente percebe também as mulheres, sim, mas os homens, no geral, todo mundo muito insatisfeito. A gente avançou muito em todas as áreas, né? Se a gente olhar para o passado... enfim, em todas as áreas mesmo, né? Em conforto, em trabalho. E a gente está ainda insatisfeito. O que é essa insatisfação que a gente tem com tudo? Hoje, né, eu tenho muito melhor do que eu tive no passado, mas ainda não tá bom? O que é isso, Sara? Exatamente, Samara, porque a gente evoluiu em tudo, hoje, por exemplo, gente, nós estávamos falando essa semana que existe inteligência artificial e vai dominar o mundo, tá? Então, hoje tem muita coisa que está acontecendo, mas esta evolução, muitas vezes, a gente deixa de lado e a gente não evoluiu na nossa fé. É a falta de Deus. Tu pode ver hoje, quando acontece uma grande tragédia, você percebe que é falta de Deus mesmo. E a falta de Deus, quando eu digo, eu não quero assim, deixar espiritualizar tudo. Eu quero dizer que se você não tiver direção, você não vai observar que o teu filho está tendo um comportamento diferente. Não é a questão de dizer, é tudo... Não, eu quero dizer assim, que Deus te dá inteligência para que você consiga enxergar que o teu filho está agindo diferente, que a tua saúde não está indo legal e você tem que sair de casa e você tem que procurar ou se cuidar, ou você tem que ir no médico, você tem que não deixar chegar num ponto. É falta... E esse vazio é um vazio espiritual. É um lugarzinho que só preenche com uma coisa, né? Não adianta você ter dinheiro, ter uma casa enorme, ter carros, ter empresa, ter tudo próspero, porque você vai continuar deitando na cama e não dormindo. E pensando assim, meu Deus, e ainda vem a autoculpa, né? Você se culpa, gente, eu tenho tudo. E ainda tô me sentindo assim, né? Quando eu tava lá na casa dos meus pais, a gente não tinha acesso a quase nada. E hoje eu tenho tudo, por que eu tô assim? Aí daí vem toda aquela culpa, sabe? Porque você se culpa por estar sentindo algo que tá te faltando. Falta de Deus. Famílias, pessoas precisam ter Deus dentro do coração, dentro da sua casa e ponto. Esse vazio, para mim, é isso. Independente, e quando eu falo aqui, Samara, eu não tô falando nem de igrejas, nem de religião. Sim. Eu tô falando Deus, porque Deus, ele é Deus... né? Todos nós cremos em Deus, todos nós somos cristãos, né? Ainda falando das mulheres, agora a gente vai entrar num tema um pouco polêmico, né? Que é a questão do feminismo. A gente sabe que no passado as mulheres não eram valorizadas, né? E foi assim por muitos anos, e aí o jogo inverteu, né? E muitas mulheres, inverteu tanto, né? Que muitas mulheres agora pensam ser superiores aos homens, enfim, né? Isso é um tema bem polêmico, mas eu quero falar sobre isso. Tem um lado muito positivo, que foi o direito das mulheres, né? Mas tem um lado negativo nisso do feminismo, né? Qual que é o lado negativo? O que isso trouxe de peso para nossa vida, para nós mulheres? Samara, isso é polêmico mesmo. É polêmico, né? Falei. É polêmico porque isso vai muito da visão de cada pessoa, né? E eu respeito a visão de todas as pessoas. Eu vou te dizer o ponto de vista meu, com todo o respeito a quem está nos ouvindo, né? Enfim. Lá quando iniciou Oi, desculpa aqui, deixa eu me arrumar aqui que o negócio tá... Lá quando começou o movimento feminista, o que eu tenho uma visão assim disso? Quando começou o movimento feminista, lá na Europa, ele tinha... Se a gente for analisar, elas tinham uma razão. Sim. As mulheres lutavam porque elas queriam o direito de ganhar salários igual aos dos homens, elas queriam votar, elas queriam ser reconhecidas como seres pensantes. Foi um movimento genuíno no início, Genuíno no início. Esses dias atrás nós estávamos falando numa palestra porque houve um movimento, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, lá na década de 60 teve um movimento da queima dos sutiãs.
E essa queima dos sutiãs, assim, a olhos nus, nossa, o pessoal foi pra praça pública, queimou o sutiã, aquela mulherada e tal. Na época, isso foi polêmico. Mas esse movimento, ele teve uma razão, né? As mulheres que entendiam assim, poxa, nós queremos ser... Esse movimento aconteceu na frente do local onde se fazia... existia o Miss Estados Unidos, tá? Então, era como hoje é um dos maiores concursos de beleza. E as mulheres diziam assim, poxa, nós estamos lutando para que a gente seja considerado ser pensante e tudo, e elas não aceitavam a questão da venda do corpo, da mulher de biquíni, da mulher se expondo para vender produto, porque o que elas faziam depois disso? Elas eram contratadas para vender batom, laque, enfim, né? E elas não aceitavam. Então, elas foram lá, protestaram, centenas de mulheres ergueram seu sutiã, queimaram lá na frente e fizeram um protesto. Se a gente for analisar, tem um fundo de razão. Mas com o tempo, principalmente aí na segunda onda, depois que vem a guerra, enfim, o movimento hip hop, né? Então, mudou-se um pouco o entendimento desse movimento feminista. As mulheres começaram assim, a lutar por divórcio, por aborto, enfim, várias coisas que talvez no meu olhar ele desviou um pouco do que era a intenção inicial. E hoje está nessa situação, que nem você disse. Existe uma troca, tem que existir o respeito. Eu acho que dentro do casamento não existe mais aquela coisa que o homem manda em tudo. Não. Ou toma decisões sozinho, né? Não existe. Mas tem que existir algo que balize isso. Tem que existir uma harmonia. Por isso que hoje os relacionamentos estão extremamente comprometidos, porque não existe homem mandar na relação e nem mulher mandar na relação. Você não vive... A relação já diz, você precisa se relacionar. Você não precisa mandar. Não é um manda e obedece, né? Exatamente. É a mesma coisa que eu sempre digo assim, filho. Filho não é um manda e obedece. Filho é relação. Você precisa construir uma relação com ele. Ele precisa entender que o que você vai falar para ele é algo que vai mudar a vida dele, que é bom para a vida dele. Ele não pode pegar aquilo como uma imposição, mas sim como um conselho, entende? Como algo que vai mudar. Por isso que existem muitos conflitos familiares. A gente vai entrar nesse assunto, inclusive, que eu sei que você palestra sobre família e tal, né? Que é o casamento mesmo. Agora, na pandemia, nós tivemos o maior índice de divórcio dos últimos anos, nesses 2 anos aí de pandemia. E o que está acontecendo que as pessoas não conseguem mais viver junto, não conseguem mais manter esse casamento, como a gente via muito no passado, né? Casais completando 30, 40 anos de casamento. Aí. O que está acontecendo? Na verdade, é uma soma, né? Eu vejo que é uma soma, porque é falta de diálogo. Primeiro, falta de Deus. Gente, casal, ele tem que ter uma base em Deus. Tá? Como é que você vai hoje? Quantos pais, por exemplo, hoje não são exemplos de levar um filho para uma igreja? Que tipo de fé esse filho vai ter se ele não é os pais que ensinam, entende? Se ele não vê os pais fazendo, Se ele não vê os pais fazendo. Então, assim, existe muito conflito. E quando tu fala na pandemia, eu digo assim que, no geral, houve muita... aumentou a questão de conflito, violência e tudo mais, porque as pessoas tiveram que ficar juntas. Sobrevivendo no mesmo, né? Sobrevivendo no mesmo espaço, muito tempo junta. Aí, tudo... né? Explodiu. Porque o que é uma fuga? Eu saio de manhã, volto à noite, chego em casa, meu filho é pequeno, assiste aqui, o pai precisa descansar um pouquinho, dá o celular lá pro filho, fica lá no teu... E é assim, gente. E vai dormir e começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo e repete tudo isso na vida. Então, gente, é algo assim que a gente precisa pensar, conversa, diálogo, entender que são 2 seres. E o casamento, Samara, ele não acaba. A relação, eu tô falando não só do casamento, mas relação entre pai e filho, enfim, não acaba por uma rocha. Acaba por pedrinhas, tá? Pode esquecer que acaba por uma rocha. Eu vou dizer algo para ti muito forte, porque a gente percebe que, por exemplo, o que eu poderia dizer que é uma rocha grande no casamento, uma traição, tá? Isso é algo pesado no casamento. Mas se o casamento é um casamento alicerçado, por exemplo, que eles têm uma boa convivência, que eles vivem bem, que eles têm uma estrutura familiar, acontece esse deslize, isso que não deveria ter acontecido, as pessoas vão chorar, vão se escabelar e vão superar. E vão retomar tudo e vão dizer, agora vão começar do zero. Então, assim, e muitas vezes um casamento acaba porque um pegou a panela, colocou em cima do fogão e o outro não gostou. Por quê? Porque as pedrinhas foram acumulando, tá? E a pedrinha pode ser mentira, a falta de atenção, a falta de amor, o descuidado, por exemplo, a forma grosseira de se tratar, entende? A pessoa, um precisa de carinho, o outro não enxerga isso, porque tu sabe que existe uma linguagem do amor, né? Existe uma linguagem do amor. O que é amor para você pode não ser para mim.
E eu vou falar para você entender o que eu quero dizer. Eu ouvi uma experiência de consultório aonde o marido e a mulher foram... A mulher, na verdade, procurou terapia e o marido foi acompanhar ela, tá? Então, ela começou a falar que ela fazia de tudo. Ela dizia assim, olha, eu levanto, eu isso, aquilo. E lá nas tantas, o marido, ouvindo toda aquela terapia, ele olhou, se tocou e ele disse assim, eu também não estou satisfeito com o meu casamento. Mas não foi ele que... A intenção não era ele ser atendido. E a mulher e a terapeuta ficou, poxa, por que você me fale melhor? Por que você não... Porque todos os dias... eu levanto, a mulher relatou que ela levantava às 5 horas da manhã, ela fazia um café, ela esperava o marido, fazia o chimarrão, estava lá esperando agradar ele disse, mas eu também não sou satisfeito. Porque todos os dias, quando você levanta fazer tudo isso, eu sei que você se esforça, eu sei que isso é importante para você, mas todos os dias, exatamente todos os dias, eu digo para você, fica mais 5 minutos deitadinha comigo. E você não fica. Então, para a mulher, o valor e o cuidado era ela cuidar ele, entende? Ela fazer, e para ele era o carinho, era a atenção. E as pessoas não conversam, então existem linguagens do amor, entende? O que é amor, para mim, talvez o que eu demonstro para o meu esposo como amor, não é o que ele gostaria, não é a importância que ele tem. Então, os casais não conseguem mais dialogar e chegar nesse ponto. E aí existem inúmeros tipos de conflitos, né, Samara, que você já sabe que... Então, a chave é o diálogo mesmo, né? O diálogo, Deus, conversar, pedir orientação e, se preciso, sim, precisa ir para pedir ajuda. Tratamento, precisa ter ajuda. Tem pessoas, Samara, que chegam no estágio e que talvez por falta também de sabedoria, elas não sabem como agir em algumas situações, entende? E tu põe o pé pela mão. E eu sempre digo assim, ó, se tu tá nervoso, se você tá irado, não toma decisão. Você vai errar na certa. Decisão nervosa. Aquele tipo de pessoa que diz assim, ó, eu comigo... Bateu, levou. Bateu, levou. Esse tipo de pessoa não sobrevive mais. Ela não consegue mais manter relação com ninguém. Nem em trabalho, nem institucional, nem em lugar nenhum. Porque hoje nós precisamos respirar, tá? E claro que nós precisamos resolver. Nós não podemos deixar as coisas sem resolver. Mas a gente tem que resolver quando a gente tá preparado para resolver. Não quando a gente tá irado, tá bravo, vai dizer um monte de coisa que vai se arrepender. Tem gente hoje, Samara, com 80 anos... arrependidíssimo de coisas que fez lá no passado, de vínculos que rompeu, que nunca conseguiu retomar. Coisas que vai pro túmulo com essa pessoa porque ela nunca mais conseguiu retomar o vínculo com uma pessoa que ela perdeu porque ela deixou pessoas no caminho pela forma com que ela conduziu. Pela forma explosiva, pela forma que, né, achando que tudo era ela, a verdade é dela. Então, isso tudo a gente trata em mentoria cristã também. E falando ainda, né, do assunto do casamento, aí a restauração do casamento é possível? Quando que ela acontece? Sempre é possível. Eu penso que sempre é possível. Precisa existir uma disponibilidade do casal. Precisa existir uma disponibilidade do casal, Samara, em querer isso, né? E entender o que Deus tem para a vida deles. Mas certamente uma das coisas que eu digo é, se o casal estiver firmado em Deus, buscar ajuda, ele sempre vai ter chance de restaurar o casamento, sim. Eu parto disso, que a restauração do casamento ela é algo real, que pode existir, sim. Continuando aqui, então, as nossas perguntas, né? Falando também de família, né? Como eu disse, a Sara também já é palestrante de família, né? Qual que é os pilares para ter uma família saudável, Sara? Primeiro de tudo, Deus. Aí tem diversos, né, Samara, porque a gente vai pensar assim, ter uma família saudável mentalmente, é uma família saudável espiritualmente, é uma família que dialoga, e então parte do seguinte princípio, se você buscar Deus na base, você vai aprender a construir uma família saudável. E as nossas ações dentro de casa, falando de família, de filhos, né, como que elas transformam a vida futura dos nossos filhos, o caráter deles, como é que molda, como é que respinga neles as nossas ações? Samara, filho não aprende pelo que tu fala, mas pelo que tu faz, entende? Tem muitos pais hoje que chegam para mim, assim, e nos próprios acompanhamentos, dizem um problema sério no adolescente, ele mente para mim, ele sai da escola, ele vai aqui, mas a gente vai começar a resgatar. O pai lá na infância desse adolescente, ele dizia assim, ó, atende o telefone e fala aí pro tio que o pai não tá. Porque o pai não pode atender agora. E que parece uma coisa bem pequenininha, né? Gente do céu. Então, assim, ó, nós precisamos ter esse entendimento para criar filho.
E não existe como você dizer para o teu filho, você tem que ter fé se você não vai para a igreja. Entende? Também para a igreja, né? Porque a fé em si não é só ir para a igreja. Isso é um ponto importante, mas você pode fazer mentoria cristã, você pode orar. Por exemplo, assim, eu quero que você tenha uma boa conduta, mas você não tem. Entende? O meu filho fala muito nome dentro de casa, mas quando eu vou xingar minha esposa, eu vou falar com meu marido, eu falo nome grosseiro. Então, hoje é exemplo. Eu digo assim, os pais não é intencional. O pai nenhum quer que chegue num ponto de vida de um filho que ele não consiga mais organizar alguma área desse filho, ou ele perca esse filho para o mundo, enfim, não. Mas é involuntário, mas é muito presente. Os pais estão ausentes dos filhos. Eles têm uma vida corrida o dia todo, eles têm trabalho, eles têm que faturar, eles têm que pagar boleto. Ótimo, tudo nós temos, né? A gente sabe que isso não adianta, mas aquele tempo com o filho, muitas vezes, é trocado por isso aqui, ó. Hoje não existe mais, a gente não vê mais, mas há um tempo atrás, a gente via muito claro isso na igreja, por exemplo. Os pais, para poder escutar o culto, eles davam um videozinho e deixavam a criança aqui, ó. Jesus amado, hoje, graças a Deus, não existe mais isso. Mas é isso que eu quero te dizer, são detalhes, entende? E o filho, ele precisa do pai. E ele precisa respeitar o pai, não ter medo do pai. Não adianta você gritar, berrar outra coisa que é querer resolver uma situação num griteiro, sabe? Então, o filho não vai responder aquilo. Tem muitos pais que dizem assim, olha, os meus filhos já não me respeitam mais. Para mães, por exemplo, eles só obedecem quando o pai está em casa, porque eles conseguem ver a figura diferente, o pai age diferente da mãe. Então, precisa-se ter um alinhamento principal entre pai e mãe, tá? O pai e a mãe tem que sentar e tem que dizer, olha, alguma coisa não está indo certo, nós precisamos resolver. Não adianta impor, não, você precisa convencer o teu filho de que aquilo é importante, porque hoje, essa geração, ela vem com muita personalidade. Uhum. A palavra é convencer mesmo, né? Convencer, porque se você falar alguma coisa, ele já vai dizer por quê, e a minha tem só 9 anos, né? Gente, e já questiona o porquê. E eu digo assim, Samara, que nós os profissionais, a gente que atua nessa área, técnicos, enfim, igreja e tudo mais, a gente luta contra algo que é muito grande, que é a família. Eu vou te dizer. Porque quando eu digo isso, é porque realmente o adolescente vem para os encontros, ele vem ser acompanhado, mas ele volta para casa que está doente. Entende? É a mesma coisa que se internar um alcoólatra. Ele fica lá 9 meses numa comunidade terapêutica e quando ele volta para uma família que não está preparada para... Então, o que eu penso? A gente tem que começar pela base, os pais. Entende? Tem que começar, a base precisa transbordar, porque a pessoa, ela só vai transbordar o que ela tiver cheia. Se a pessoa estiver cheia de mágoa dentro dela, rancor, ou insatisfeita com o trabalho, ou sempre reclamando porque ganha pouco, ou enfim, porque veio muito alta a luz, a água, enfim, vê tudo errado, ela vai transbordar aquilo para quem... O filho vai fazer isso na escola, ele vai falar mal, ele vai... Entende? Então, não adianta. Nós temos que partir do pressuposto que o que acontece na nossa vida, nós tivemos parte de culpa nisso. A gente tem que se como é que eu vou te... responsabilizar. A palavra é autorresponsabilizar pelas coisas. Não é o mundo, não é Samara, não é o pastor, não é. Eu. Se eu não mudar hábitos, não mudar postura, não procurar ajuda, eu não consigo, Sara. Procure ajuda. É isso que a gente faz na mentoria cristã. Procure ajuda. Porque a partir do momento que você mudar você, quando você está com um problema, você tem que olhar primeiro, olha todo um problema dentro da empresa, dentro da igreja, dentro da família, e daí, antes de qualquer coisa, de apontar o dedo, olhe para ti. Uhum. O que eu estou fazendo dentro dessa situação? E não adianta, enquanto você estiver apontando o dedo, que é o funcionário, que é o patrão, que é o pai, que é a mãe, você não sai do chão. Você vai viver uma vida amargurada e procurando um culpado de tudo. E não adianta. É nós precisamos mudar. Uhum. E falando também dentro da família, você disse, né, da importância de Deus, né, de viver essa vida com Deus para cuidar bem dos filhos também. Mas e quando um vive a vida com Deus, a esposa ou o marido, e o outro não vive? O que a esposa faz para levar o marido para esse lugar? O que o marido faz para levar a esposa? Insiste, não insiste? Como é que é isso? Eu vivi isso, né? Meu marido é uma bênção, né? Eu só tenho que agradecer pela vida dele, mas ele foi muito tempo depois do que eu para a igreja. E então ele me levava, na época eu não dirigia, ele me levava na frente da igreja, eu descia com os 2 meninos, porque então eu sou mãe de 2 filhos, né? E os 2 têm funções na igreja, têm a vida inteira, né? Uhum. E ele ia me buscar no final. Nunca disse não vai, mas não ia, né? Então, o que acontecia? Eu vou dar o exemplo da minha vida, tá? O testemunho da minha vida. Eu queria resolver isso.
Nossa, eu queria resolver e eu achava que aquilo não estava certo. Eu chegava em casa e eu dizia, eu cheguei algumas vezes a dizer para ele, eu acho que eu não orei. E eu não, o suficiente, e nós não nascemos para viver um com o outro, lá no início da vida, né? Porque não é possível viver uma fé e você não viver outra, entende? O que a gente vai explicar? E assim, me espernei, fiz de tudo, Samara, até o dia que eu disse, chega, eu não vou mais fazer agora, Deus, entreguei, larguei. Porque a gente quer resolver com a nossa mão. Eu digo que tenho fé, mas eu quero resolver com o meu braço, entende? Eu digo que eu tenho fé, mas eu fico preocupada com aquela situação. Eu não entrego para Deus. Que fé é essa, né? E o dia que eu entendi que eu precisava entregar para Deus, eu disse, Senhor, ele é meu esposo, o Senhor me deu e agora vamos consertar as coisas, né? Aí eles, por conta, Samara, por conta, até que eu dizia para ele, eu quero que você vá na igreja, eu chorava, me escabelava, dizia, olha que ruim eu estar na igreja, os meninos tocando, eu cantando, e cadê o meu marido? A Sara não tem marido? Eu dizia muito isso para ele, não resolvia nada, entrava num vídeo, saía no outro, e muitas vezes isso criava conflitos. Problemas, claro, né? Claro, porque não é a pressão. Quem convence é Deus. O dia que eu coloquei meu joelho no chão e disse, Senhor, o Senhor me deu ele, talvez ele... Eu não orei tanto, né? Mas eu orei por ele, né? Eu orei, mas talvez eu pensava que não tinha orado tanto. E eu preciso que o Senhor agora, o Senhor trabalhe nele. E eu cansei mesmo. Sabe o que tu pega assim, tu chega exausto, tu senta no sofá e tu diz assim, agora deu. Eu não vou mais. Não vou mais. Agora tá nas tuas mãos. Aí Deus agiu. Porque eu tirei a minha mão, ele colocou a dele. E hoje ele é uma pessoa, um exemplo na vida cristã. Ele é um exemplo, ele sempre foi um exemplo de pai, né? Mas hoje muito mais pela fé. E eu vejo assim que realmente quando um vai e o outro não vai, e acontece muito homem, tá? Do homem tá na igreja. E a mulher não. E a mulher não. Acontece isso também. Mas quando isso acontece, você precisa confiar no que... Como que você vai pra igreja e não confia? Então confia em Deus. Peça a Deus, faça propósito com Deus, diga para Deus, olha, ele tá comigo, eu não vou me separar, tu me deu e o Senhor que vai transformar, porque é de dentro para fora, né? Não adianta a gente fazer uma decisão engolir. Deles, exatamente. né? Deixa eu mandar um alô pra galera que tá aqui na live com a gente. A Emanuela Maria Silva, bom dia. Jonas Fernando, Sara sempre falando brilhantemente sobre Deus. Ele e Lair Renz estão conectados. A Kate Panis, bom dia. A Emília Paulino, também com a gente. O Newton Mendes, parabéns, irmã, excelente trabalho. O Jonathan, a Bruna Isabela Geuda, bom dia, sucesso, Sara. O Aleixo Lucas, Deus abençoe, Sara. Clemair Ferreira, bom dia. A Tânia Galvani dizendo, são palavras realmente que marcam a nossa vida, porque levar para os nossos filhos a mesma coisa, perdoar o passado cura a vida. Perdoar é sim muito difícil, mas a Sara está abrindo o caminho de muitas pessoas. Que bom, né, Sara? Terezinha Mocelim, bom dia, sucesso, Sara. A Vanessa Schirman, parabéns, maravilhosa. Vamos ver quem mais. A Paula Regina Hoffman, bom dia. São palavras tão profundas. Todos nós achamos que matamos no peito nossos traumas até ver que não curamos e não perdoamos nada. São feridas que criaram uma casquinha, mas que não foram saradas. Exatamente. É preciso olhar para dentro. Sara Cardoso, mentora, tu é muito maravilhosa. Vamos ver a Jussara Mose também, sensacional. Sara, que profundo. Palavras que entram no nosso coração de uma forma maravilhosa. Vamos ver se tem mais recadinho. Tem um monte de gente chegando agora. Perfeito, sabe as palavras. A Ivonete Kunzler, bom dia. Amei. Saudade, Sara. Acho que é tua amiga, né? Você é minha amigona. Nossa, minha amiga. Ivonete, um beijo. Um beijo. A Ivonete é minha amigona. Rafa Campos, bom dia. Amo ouvir ela falar. A Leucádia Pavan, maravilhosa. A Ana Paula Mocelin, parabéns. Sara, perfeitas as colocações, sucesso. O Luiz Fernando tá dizendo que é um exemplo para nós. Ah, que legal. E é muito... Tu sabe que isso aqui justifica muita coisa na vida da gente, sabe? Um filho dizer que um pai é um exemplo que quer ser como o pai coisa no futuro. Boa, né? Eu acho que o pai tem que almejar isso. Presta atenção, pais que estão ouvindo. Vocês precisam almejar, desejar que o filho de vocês queira ser como vocês, porque vocês estão no caminho certo. Quando vocês tiver um filho que disser assim, olha, eu quero ter um casamento como o do meu pai, eu quero ser um homem como o meu pai é, uma mulher, olha, eu sonho casar com uma mulher como a minha mãe, porque ela é uma bênção. Aí você tá no caminho certo. Eles são uma baliza muito forte, tá? Porque hoje, infelizmente, os filhos têm uma recusa dos pais, entende? Eles têm uma aversão a algumas coisas. Ah, meu pai isso, meu pai aquilo, porque pelo simples fato de a gente não saber lidar com os filhos. Não é que o pai não ame, eu duvido. Olha, eu não encontrei ainda um pai que eu tenha atendido que não ame o filho.
O pai ama, o pai só não sabe como ele conduz uma relação com o filho, porque o filho, apesar de ser seu filho, ele tem uma personalidade totalmente diferente da sua, entende? Você precisa entender que nem sempre... Eu digo isso que quando eu palestrei essa semana para um grupo de adolescentes em Chapecó, e eu quero mandar um beijo para eles, porque eu vi que tem muitos deles aqui. Ah, que legal. Eles são os amores. E eu falava muito sobre isso, sabe? Sobre ouvir o que o pai tem para dizer. Porque muitas vezes o pai não é o melhor pai, a melhor mãe. Mas eles nunca querem o mal. Ou não sabe como falar, né, Sara? Não aprenderam lá na casa deles o jeito de falar, né? Exatamente, porque eles vêm de uma reprodução. Talvez o pai e a mãe não se abriam a falar alguma coisa. Uma das palavras mais difíceis hoje, gente, Samara, nós estamos aqui no século XXI. E é difícil muitas vezes tu encontrar as famílias que dizem assim, você fala que você ama teu filho todos os dias? Não, sabe? Porque eles amam, mas eles não falam. Eles não expressam. E nessa oportunidade tinha muitos pais nessa palestra. E eu falei para esses adolescentes, nem sempre os pais acertam. Se eu fosse gestar, um dos meus filhos estava junto. Eu disse, se eu fosse gestar novamente meus filhos, apesar de eu ter muito orgulho de quem eles são, dos homens que eles se formaram, de quem eles são, eu tenho um orgulho. Eu sou a mãe mais orgulhosa do mundo, mais agradecida do mundo. Mas eu certamente faria muita coisa diferente. Então, assim, os pais erram também. Eu disse para os adolescentes, nem sempre vocês estão errados. Muitas vezes os pais não sabem como lidar com vocês. Então, é um conjunto, gente. Nós precisamos entender que é filho, precisa respeitar. A própria Bíblia fala que nós precisamos honrar os nossos pais, mas ela também fala que o pai não pode instigar a ira do filho. Então, o pai também precisa de sabedoria. Ele tem que sair do patamar de dizer, eu mando, eu sou, eu escuto, eu cresço junto, nós vamos nos relacionar, é uma pessoa, entende? Então, quando acontece isso, a relação flui, entende? O filho ama estar naquele ambiente, ama falar com aquela pessoa, tem prazer de sentar. Nós temos um costume, Samara, e meus filhos, um deles está aqui, meu esposo provavelmente também está ouvindo, todos os dias, antes do Guilherme, do mais novo casar, ele também fazia isso todos os dias, 5h30, 6 horas da tarde, o Cardoso faz, meu esposo faz chimarrão, e ele começa a vir da cozinha lá atrás para a área, dizendo assim, Shima tá pronto, sabe? E parece que eu vejo ele, nossa, e daí o Luiz já desce do quarto, o Guilherme vem, daí é o nosso momento. Todo mundo junto. É o prazer de nós sentar e falar sobre bênção, sobre gratidão, sobre o que Deus fez. Por quê? Porque, nossa, teria tanto assunto para nós falar hoje. Tanto assunto, Samara. Porque nós há muitos anos, nós começamos com as nossas reuniões familiares para nós ouvir. E se nós tiver alguma oportunidade de falar sobre isso aqui, Samara, vai dar mais um tema poderoso, tá? Vamos agendar. E resumindo isso, hoje, todos os anos, a nossa família, o meu filho mais novo casou, o meu filho mais velho tem a namorada, e elas participam e a gente faz o nosso planejamento familiar. Todos os anos. É o dia mais especial do ano para nós. A gente faz um evento lá em casa, muito lindo, maravilhoso, com câmera, com tudo, porque a gente registra. E a gente avalia, eu tenho um quadro de propósitos na minha casa, e eu vou trazer isso no próximo programa, porque eu quero ensinar vocês a mudar a vida, virar essa chave, esse gatilho. E a gente pega tudo que a gente planejou, as fotos que colocou financeiramente, espiritualmente, no ministério, na profissão, e traz para um lugar, e a gente vai avaliar o que não deu certo, porque não deu certo, e o que a gente pode melhorar, e o que a gente tem que fazer. Então, isso é uma construção. Família é construção, você tem que olhar para tudo. O nosso pastor, o pastor Isair, provavelmente está aí assistindo, uma bênção de Deus. A pastora Cleide também deve estar assistindo. Ele sempre fala na igreja que a igreja não é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é a nossa casa. A igreja é o segundo melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é estar junto com a nossa família, na nossa casa. Então, se é o melhor lugar do mundo, Samara, nós precisamos investir nisso. Por que as pessoas deixam a família por um segundo plano? Primeiro é uma profissão, primeiro a gente precisa crescer. Eu estou crescendo todos os dias, quero crescer. Mas a família é a base de tudo. Entende? A gente se arrepende muito ali na frente, a gente se frustra de uma forma porque a gente deixou algo lá atrás e não resolveu, entende? Então, se a família a nossa casa é o melhor lugar do mundo, por que a gente dá prioridade a outras coisas, né?
Por que a gente dá prioridade a outras coisas? Por que a gente não investe nisso que é tudo mais importante da nossa vida, né? Com certeza. Sara, todo esse conhecimento que tu tá passando para nós aqui, dividindo um pouquinho, tu traz nas palestras também, né? Palestra para quê que tu faz? Como é que é? Nas palestras e nas mentorias, né? As mentorias é bem mais aprofundado. A gente trabalha uma transformação de vida, né? E é individual, né? Individual. Eu vou abrir turmas coletivas, Samara, de mentoria, até para atender o pessoal de fora. Sim. Mas ela individual é bem personalizada, sabe? É transformação de vida mesmo, é impactar, sabe? A pessoa sair realmente confrontada. As palestras, então, assim, Samara, tudo começou um dia que a nossa pastora Cleide chegou para mim, me lançou um desafio. Ela disse, Sara, você não quer trabalhar com as mulheres, assim, criar algo para trabalhar com as mulheres aqui da igreja? E eu sou muito assim, eu não corro de nada, né? Depois eu penso, gente, o que eu fiz, né? Se a pessoa me desafiar, eu digo sim. Vou fazer. Na hora. Depois eu vou resolver de que forma que eu vou fazer. É sempre assim, né? E eu disse, sim, pastora, eu quero. Então, assim, tudo iniciou. Esse projeto, Despertar com Elas, foi o nome que Deus colocou no meu coração. Tudo iniciou com o apoio, tá? O Despertar com Elas, enfim, vou falar por partes, tá? Sim. Os encontros Despertar com Elas acontecem há mais de um ano, tá? Na Igreja Assembleia de Deus, sede aqui de Pinhalzinho. Foi algo que eu fui muito incentivada, muito motivada. Eu tenho todo o apoio da pastora Cleide, que a pastora Cleide hoje, ela também coordena o Círculo de Oração. É uma pessoa extremamente sábia. Quem está me ouvindo aí, que vai na igreja, sabe do que eu estou falando, da bênção de Deus que essa mulher é para nossa vida. E é um exemplo para minha vida também, uma inspiração para minha vida. E eu comecei poxa, eu vou fazer o Despertar. E o Despertar com Elas, eu comecei a planejar, sentei, digo, como que vai ser o Despertar? Então, eu não quero caracterizar ele com liturgia de culto. Então, ele se torna uma palestra. Uma palestra com música. E isso é fora. Gente, quem não teve, presta atenção, você de Pinhalzinho da região, porque a gente recebe pessoas lá, nesses encontros de toda a região. Vem caravana de Bom Jesus do Oeste. Da última vez teve uma caravana de Bom Jesus do Oeste, de Cunhaporã. Enche a igreja, lota. A nave da igreja fica lotada de mulheres. E o engraçado disso, Samara, é que 90% de... Olha só, ontem à noite eu estava falando isso. 90% do público do Despertar com Elas não são pessoas que congregam na igreja, tipo assim, membros da igreja. São pessoas do comércio, do banco. 90% é pessoas que querem, poxa, eu quero ir lá, eu quero aprender, eu quero sentir o Espírito Santo na minha vida. Então, nós temos o pessoal da banda que nos auxilia, e a gente, então, tem músicas, enfim. E sempre eu me embaso numa palavra bíblica e eu falo com elas de cara a cara. É ali, ó, é o que você passa. Eu acho que, eu acredito que a experiência que eu tenho de mentoria, a experiência que eu tenho de mais uma década lidando com família, sou mediadora familiar. Agora, Samara, eu estou me formando início do ano em psicanálise clínica. Por quê? Porque a mentoria, ela traz muito profundo o trabalho da alma, do coração, mas eu queria também entender cientificamente tudo isso. E a psicanálise foi luz na minha vida. Então, eu agrego várias coisas para mim poder transbordar isso para as pessoas. E hoje, então, acontece geralmente, mensalmente na igreja, quando a gente consegue fazer mensalmente, muitas vezes não temos perna, vai a cada 40 dias, lota a igreja, é um evento para toda a região, para Pinhalzinho, para toda a região. E a partir do Despertar com Elas, nós começamos a expandir para outros níveis. Eu já estive em vários lugares, inclusive, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Chapecó, prefeituras. Então, eu expandi isso, tá? E olha só uma coisa que é bem engraçado. Eu estive numa palestra fora da igreja, e uma pessoa veio no final da palestra me agradecer, enfim, toda aquela situação, e ela me disse assim, Sara, eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta eu quero compartilhar porque é algo tão importante foi para mim. Ela disse assim, qual é a experiência? Porque geralmente quando a gente contrata uma palestrante, a palestrante vem ali, fala de motivação, fala disso, fala daquilo, mas qual é a experiência de você trazer Deus para dentro das tuas palestras, né? Porque é algo atípico. Tá? Porque palestra, geralmente, no meu caso, não tem nada a ver com religião, é Deus, né? E você vai em todos os lugares, e como é que é a experiência? Daí ela me perguntou, e eu fiquei olhando para ela, assim, pensei uns segundinhos, porque eu disse para ela, eu não trago Deus para as minhas palestras, ele nunca saiu de perto de mim.
Tudo que eu faço é Ele. Então, eu nunca pensei nessa perspectiva de levar Deus para as palestras minhas fora, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Não, é que Deus é minha essência. Deus sempre esteve comigo. Então, ele não pode sair eu não posso trazer de um lugar onde ele sempre esteve, né? A base de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho é Deus. Então, isso que transforma e transborda, sabe? Porque eu sempre digo assim, Samara, volto a dizer, tudo que você se basear, questão de transformação, de porta se abrindo, de algo que você precise, que você tiver a tua base em Deus, não tem margem de erro. Acabou. Você resolve a tua vida. Sabe, algumas outras coisas nós somos falhos, eu não consigo talvez transmitir alguma coisa, e eu sempre digo também, a Sara Cardoso, de mim, não esperem nada. Eu não tenho nada para vocês, eu sou simplesmente um instrumento de Deus para alcançar a vida de vocês. Agora, do meu Deus, sim. O meu Deus transforma, o meu Deus cura, o meu Deus abre portas, o meu Deus dá dinheiro, sim. Eu vejo, assim, que ele abre portas para que você prospere. E é disso que a gente está falando, sobre isso que a gente fala, né? E além das palestras, Sara, a gente sabe que você tem um novo projeto que está vindo aí, que é um livro, né? Como é que vai ser esse livro aí? Um filhotinho? Esse é um livro que eu estou gestando e logo ele vai nascer. Que bom. Agora conta um pouco o que você pode contar do livro, né? Vou contar. Agora vocês vão ver uma mãe falando de um filho, né? Porque, a bem da verdade, eu nunca pensei em escrever um livro. Nunca passou pela minha cabeça ser escritora, né? Mas conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, os resultados, porque não adianta você ser um poço de conteúdo, eu sempre digo assim, não adianta eu ser um poço de conteúdo, você falar comigo e eu ter muito conteúdo para falar se não tiver resultado na vida das pessoas. O meu foco principal é resultado, é as pessoas realmente ser transformadas, as pessoas realmente terem esse encontro com Deus e trocar toda essa situação da mente delas, entende? Então, conforme eu fui vendo que as pessoas que se aproximavam tinham mudança de vida, nas mentorias, as pessoas, meu Deus, eu tenho pessoas, para você ter uma noção, que estão há 2 anos comigo na mentoria e não saem. Porque mentoria cristã é vida. Eu mesmo faço. Não existe como se você entrar e tu mergulha num mundo que você não quer mais sair, tá? E eu vendo tudo isso, eu pensei, um dia eu sentei e disse, gente, eu preciso transbordar e fazer com que este conhecimento, com que tudo isso ultrapasse barreiras, fronteiras, né? Eu vou escrever um livro. Olha só. E depois que eu pensei, eu vou escrever um livro, aí veio toda aquela carga. Cada página, o início do meu livro, olha que engraçado, gente, vai servir muito para vocês, tá? Olhem para isso, olhem para o foco. Se vocês têm um objetivo, têm um sonho, não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe isso. Não olhem para os lados, olhem para o foco. Eu comecei a escrever esse livro, Samara, há 2 anos atrás, e eu patinei muito no início dele, porque eu escrevia um capítulo e eu pensava assim, meu Deus, fulano vai ler, ciclano vai ler. Gente, aquela pessoa lá da minha faculdade vai ler. Não, aquele pastor lá vai ler. O que eles vão pensar se eu escrever isso? Samara, um dia eu cheguei em casa. Olha que sofrimento mental que olha, perceba, a gente mesmo traz esse sofrimento mental pra gente. Não é ninguém que veio, ninguém sentou do meu lado e disse assim, nossa mãe, um filho meu, ou meu esposo, meu, tu escreveu isso aí? O que a pessoa vai pensar? Não, fui eu mesmo, na minha mente, tá? A gente limita os nossos sonhos pela nossa mente, porque o nosso sucesso ele vai ser do tamanho da nossa vontade, da nossa mente aberta. E um dia eu cheguei em casa e eu dobrei meu joelho e disse, gente, eu estou esgotada, eu não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo ter inspiração, porque escrever é inspiração. E eu disse para Deus assim, dobrei meu joelho, eu gosto muito de orar de madrugada, né? E eu dobrei meu joelho e disse, Deus, o negócio é o seguinte, eu não aguento mais ficar pensando nisso. Ou eu vou parar com esse livro agora, ou Deus tira da minha mente qualquer outra coisa e me coloca no foco, ponto. Explodiu. Eu escrevi. E Samara, ele já está na editora. Eu fiz a revisão do copydesk dele há uns 30 dias. Eles me pediram 46 dias para entregar, para ir para a diagramação. Ele vai ser lançado e, Samara, aguardem. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do que vai ser esse livro. É um livro de autoajuda. Ali, além de muita coisa que aconteceu na minha vida, para mim, o meu testemunho, enfim, eu vou dar ferramentas do que eu fiz para ser quem eu sou hoje. Eu vou ensinar vocês tudo aquilo, porque eu sempre digo assim, ó, eu cheguei numa floresta, tá? Numa floresta fechada de mato, peguei lá a foice e sofri, me cortei, machuquei meu pé, enfim, me sujei e abri esse caminho. Hoje o caminho está aberto, hoje está mais fácil. Você vai entender e talvez isso
talvez, e eu espero, porque a intenção foi que isso seja uma fonte de transformação da sua vida. Com certeza vai ser algo assim impactante. Vamos aguardar então, sim, né? Sim. Deixa eu mandar um abraço para a galera da Chapecó Consórcios, que são nossos parceiros aqui, o Castro e sua equipe estão nos acompanhando. Alô, galera da Chapecó Consórcios, obrigado pela companhia, bom trabalho para vocês aí. Sara, para finalizar, eu tenho uma pergunta, eu quero que você responda com muita sinceridade, sei que respondeu todas aqui com sinceridade. Hoje você tá com um trabalho explodindo, tá com livro, tá com palestra, tua rede social tá bombando. Se Deus falasse assim, Sara, larga tudo esse negócio aí, porque você vai fazer outra coisa. Eu tenho outra coisa pra você. E não é na mídia, e não é no livro, e não é em nada. E aí, Sara? Como é que ia ser? Aí eu ia dizer, bora, Deus. Ia largar. Ia largar tudo. Hoje, eu tô vivendo um sonho profissional. Que era tudo que eu esperava na minha vida. E realmente estou nesta fase de crescimento, sabe? De subida, né? De subida. Mas se Deus chegasse para mim e eu tivesse certeza que viesse a parte de Deus, que ele dissesse assim, minha filha, eu não quero mais que tu faça isso. Eu ia obedecer. Porque eu só estou nessa subida porque eu aprendi a obedecer. E porque eu sei que se ele me dissesse, tu para com tudo isso, ele tinha algo muito melhor para minha vida. E mesmo que eu dissesse, meu Deus, e o que eu faço com as pessoas que eu atendo? Não, eu não ia pensar, Samara. Eu não ia pensar de forma nenhuma, porque eu só sou quem eu sou, estou na fase que eu estou, porque eu aprendi a obedecer a Deus. Certamente eu ia obedecer. Mas te digo isso não é dificuldade. Isso para mim não é dificuldade nenhuma responder. Eu iria responder amém. Bora, seja como é para ser. Seja como tem que ser. Porque eu sei que isso ia ser muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Porque Deus, ele só quer o melhor. Tá certo. Sara, obrigado por dividir teu conhecimento conosco. Com certeza o pessoal de casa gostou muito. E a gente vai marcar outras vezes para ti. Quando tiver o livro, a gente quer divulgar, quer ler também. Você volta aqui daí. Um abraço a todos. Obrigada, Samara. Obrigada, Giba. Grupo, a sua voz, que sempre é uma bênção. Vocês sabem que vocês também são usados como instrumento de Deus aqui. Eu sei disso. Estou falando com toda a convicção, porque sei. Tá? Então, que Deus venha prosperar sempre, Samara. Que Deus venha abrir portas onde não há portas e certamente esse programa não vai voar. Sempre. Amém. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Pode Falar. Até mais!